Olá, maravilhosas, tudo bem? Estamos começando um novo quadro aqui no canal, o quadro Mudança de Vida. E não tem como começar esse quadro e não começar primeiramente com esse tema. Exatamente, de falando sobre Deus, como a gente mudar de vida e a gente não colocar Deus em primeiro lugar. A gente não começar mudando nossas atitudes para que a gente tenha mais proximidade com Deus, né? Muitas das vezes a gente quer ouvir Deus falar, a gente quer estar mais próximo de Deus, quer que Deus nos use, quer que Deus fale conosco, mas a gente muitas vezes não estamos fazendo nada para mudar essa situação. E o que podemos fazer para mudar, né, nossa vida em relação à presença de Deus, a relação a estar mais próximos a Deus. O primeiro ponto, né, são coisas bem básicas, é a gente se dedicar, dar tempo de qualidade mesmo, tempo de qualidade com Deus, qualidade de verdade, que muitas vezes a gente diz, mas eu tenho tempo para Deus, eu vou para a igreja, eu oro antes de dormir, mas será que estamos dando tempo realmente de qualidade para Deus? Se a gente está dedicando aquele momento ali em adoração a Ele, escutando, tentando ouvir a sua voz, prestando atenção na palavra, se a gente está na igreja, se a gente está prestando atenção realmente na palavra, ou se a gente está olhando para os lados, está olhando para o que passa à nossa frente. A gente tem que olhar sim para Jesus, olhar para a nossa frente, Jesus que está à nossa frente. Devemos olhar sim para Ele e buscarmos cada vez mais ser parecidos com Ele, né? Não é à toa que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então a gente tem que buscar essa capacidade da gente estar mais parecido com Ele, com as atitudes igual ou parecida, porque a gente nunca vai ser igual a Jesus, né? E coisas difíceis vêm, muitas tribulação vêm, mas quem nos sustenta é Deus. E é Ele que vai nos dar força, Ele quem vai nos revestir. E se a gente não pedir a Ele, não buscar a Ele, como é que Ele irá nos revestir? Então é a gente dar esse tempo realmente de qualidade, buscando a Ele em oração, em dedicação, em louvor, em adoração. E dando aquele tempo sem olhar para nada, sem estar preocupado com o horário do almoço, sem estar preocupado com as correrias do dia a dia, com as contas para pagar, e sim deixar aquele momento reservado só para Deus, né? Mesmo que seja pouco tempo, mas que a gente se dedique, a gente tem 24 horas no dia, e a gente não dedicar nenhuma hora de qualidade para Deus, né? Então não estamos fazendo nada. Estamos fazendo nada. Então, se a gente não colocar Deus como nossa prioridade, né? Então, nada vai fluir na nossa vida. A palavra diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não tem para que a gente se preocupar com tantas coisas, né? A gente preocupa sim, porque a gente é ser humano, mas aquilo que está ao nosso alcance a gente faz, aquilo que passa do alcance das nossas mãos a gente entrega a Deus, confia e espera, né, que o tempo certo Ele fará acontecer. E o segundo ponto, o primeiro ponto é dar tempo de qualidade, o segundo ponto é orar, né? Não deixe de orar, sempre ore, não deixe para orar só quando for se deitar. Eu vou passar quando eu só agradecer pelo dia. Você acorda, você já tem a oportunidade de agradecer a Deus. Então, eu tenho criado esse hábito aqui dentro do meu lar, dentro da minha casa. E mesmo com esses hábitos, a tribulação vem. E não deixa de vir, é que vem. Quanto mais você buscar a Deus, mais coisas virão, né? Para ver se você sai, se você tira o foco, se você desiste, né? E ali é Deus nos forjando cada vez mais, nos fortalecendo na presença dEle. E eu tenho criado esse hábito, né, de orar, assim que acordar já agradecer a Deus, né, porque já é momento de agradecer por Deus ter dado uma oportunidade, né,
mais uma oportunidade da gente respirar, da gente acordar e de escrever a nossa história, de fazer algo diferente. Então, hábito também em agradecer em todas as refeições. A gente agradecer em todas as refeições, toda vez que for fazer uma refeição, faça aquele momento de agradecimento a Deus, uma oração bem simples de agradecimento. E antes de dormir, sim, orar. Antes de dormir, nunca, jamais orar sem... E dormir sem orar, né? Jamais dormir sem orar. Eu criei esse hábito, eu acho que tem vídeo falando aqui no canal, eu acho que é no vídeo do meu testemunho, que eu falo sobre quando eu comecei, né, ter essa vontade de querer conhecer mais a Deus. E ali eu comecei a orar. Às vezes eu não orava, tava cansada, né, e só chegava e me deitava, e eu sempre tinha pesadelo. Todas as vezes que eu dormia e não orava, eu tinha pesadelo. Então eu acordava no meio da noite e começava a orar. E ali eu dormia. E um salmo que sempre que ficava na minha cabeça é o Salmo 4. Eu sempre orava, né? Quando tinha esses pesadelos, ou então quando eu estava sem sono, e falava esse salmo. Já era gravado na minha mente. Em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Então todas as vezes eu lia esse salmo. Então foi um hábito que eu criei, né? Desde antes de eu conhecer a presença de Deus, desde antes de eu me converter. Então eu tinha esse hábito com Deus, né? Que se eu não oração, a partir daquele momento que comecei a observar que quando eu não orava, eu tinha os pesadelos, eu comecei a orar todos os dias. Então todos os dias eu orava na hora para dormir. Então era isso que eu fazia e pronto, era basicamente. Hoje em dia não, hoje eu tenho criado um hábito mais para ter mais aproximação com Deus. Tenho orado mais, tenho agradecido mais a Ele. E muitas coisas têm fluído. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas fluem nas nossas vidas. E eu tenho orado assim, né? Oro de manhã, oro nas refeições, oro para dormir, em todos os momentos. Intercedo pelas pessoas, resolver aquele momento por interceder. Algumas vezes também oro na madrugada, né? Às vezes faço propósitos. Teve uns dias, esses dias aí, eu estava orando, estava, né, na meia-noite, estava indo orar, indo dormir meia-noite, porque eu orava e já ia seguido dormir. Então a oração nunca é demais, nunca é demais. E uma oração é conversa com Deus, é a nossa conversa, é o nosso contato que a gente tem com Deus, né? Então é muito importante. Como é que a gente quer ouvir Deus se a gente nem ora com Ele, a gente nem fala com Ele? Então quando a gente tem um problema, tiver alguma coisa que ninguém resolve, gente. Tem coisas que ninguém vai resolver. E ninguém resolve mesmo nossos problemas. A gente conta, fala pra alguém. E aquele alguém ali não vai resolver. E não vai mudar a situação. Você vai voltar pra casa do mesmo jeito. E quando você conta seu problema pra Deus, você tira aquele peso que você tá sentindo. Você recebe o alívio de Deus e Ele ainda vai resolver a causa pra você. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui pra vocês é ter jejum, é jejuar, se consagrar a Deus. É muito importante para a nossa vida espiritual, né? A gente ter aquele momento de se consagrar, por várias causas, por nós mesmos, a gente se consagrar por isso, para ter mais discernimento espiritual, né? A gente se consagrar para ter mais proximidade com Deus, né? Ter esse momento de ter mais proximidade com Deus. Então é importante a gente consagrar em prol disso, para que a gente tenha mais intimidade, tenha mais aproximação, né, com Deus. E jejuar também em prol de várias coisas. Você pode jejuar, tá muito quente aqui, gente. Você pode jejuar em prol de várias coisas. Você quer resolver algo na sua vida, dedica aquele momento ali, faz esse jejum. Se é uma dívida, um exemplo aqui, você quer se livrar daquela dívida que já está há muito tempo e não sabe o que faz, nunca sobra dinheiro, então você
dedica aquele tempo, né? Faz um propósito com Deus, dedica aquele tempo para jejuar ali durante aquele período, né? Tem vários jejuns, né? Que você pode ter base como na Bíblia e pegar vários desses jejum e colocar em prática e ser jejum, oração e leitura da palavra e fazer em prol de algo que você quer. Isso é só um exemplo. Às vezes você está precisando de outra coisa. Se for questão de cura, né? Faz também um propósito com Deus em relação a isso. E sempre é jejum, oração, né? E leitura da palavra. E é isso. A quarta dica é a leitura da palavra. Já estamos falando na leitura aqui, né? Estou aqui com a minha Bíblia. E é isso. E aquele que planta, eu estava lendo aqui a parábola do semeador, né? Antes de começar o vídeo aqui com vocês. E eu vou ler aqui um versozinho, né? Para vocês, que fica Mateus, capítulo 13, é a parábola do semeador. E o verso 8, o 8 e o 9 eu vou ler para vocês. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa é a questão, né? Que a parábola do semeador, ela vai falar que andava, né, a semear e jogava as sementes, e assim que ele ia caminhando, jogava a semente nas pedras e ali não frutificava, né? Ela nascia, mas ela logo quando vinha o sol, ela secava. Depois ele vai andando e cai junto aos espinhos, né? E quando ela vai crescendo, os espinhos crescendo junto com a semente, né? A planta já crescendo, e ela começa a se sufocar e logo morria também. Então e já a outra quando cai, né, em terra boa, né, ela dá fruto. Porque tudo aquilo que a gente planta de bom, se a gente quer ter mais proximidade com Deus, mas a gente não faz nada para se aproximar de Deus, só busca as coisas do mundo, as coisas mundanas, então a gente não vai ter essa aproximação, né? Deus nunca vai se aproximar da gente se a gente não se aproxima dele. Quanto mais distante a gente manter e a gente buscar mais as coisas do mundo, né, mais os desejos da carne, Deus vai se afastando cada vez mais, né? Porque o espírito, né, vai se afastando. Porque aquilo que não agrada a Deus, ele vai começar a sair, ele vai começar a se afastar de você, né? E o estágio, né, de quando o Espírito Santo começa, são vários estágios. Então, quando você começa a fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo começa a te alertar. Mas se você continuar a fazer, mesmo o Espírito Santo te alertar, primeiro ele começa se incomodando. Então, você ainda está com o Espírito Santo. Quando a partir do momento já não te incomoda mais, tudo é normalidade, tudo para você é normal, então começa que o Espírito Santo já está se afastando de você. E quando chega um momento que você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, coisas que são desagradáveis, e pra você, né, tá tudo certo, não tem problema. Então ali o Espírito Santo já não tá mais em você, porque você não está fazendo mais as coisas do céu, você tá buscando coisas da carne, coisas para agradar sua satisfação, satisfazer os seus prazeres. Então tudo isso fazendo com que o Espírito Santo não esteja mais com você. Então, se você semear coisas ruins, né, não vai florescer, não vai frutificar. Não vai frutificar você estar na presença de Deus. Não vai frutificar essa questão de você estar mais próximo de Deus. Então, é sempre meditar na palavra. E isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra. Eu acabei de ler para vocês. É a palavra que fala. Então, a gente meditar na palavra. Não é só ler por ler, é sim ler e meditar na palavra. E quando você, né, que como semeador que plantou em terra, que semeou em terra boa, aquele que ele semeia em terra boa, bons frutos ele colherá. Então, se você começar a buscar mais a Deus, fazer tudo isso que eu falei aqui, dessas 4 dicas, né, de ter mais tempo de qualidade com Deus,
orar, né? Jejuar, se consagrar a Deus, ler a palavra todos os dias, diariamente. A palavra diz, a própria palavra nos diz que a gente tem que meditar nela dia e noite. Dia e noite. Então, não é só ler, né? Ler, a gente lê qualquer coisa, a gente lê um letreiro que passa na nossa frente, né? Mas é a gente meditar. Deus não tá mandando a gente só ler, Ele tá mandando a gente meditar na palavra. Então a gente lê e tem conhecimento. Se a gente lê e não entende, peça o direcionamento do Espírito Santo, porque Ele vai te dar. Porque aquele que pede, ele recebe. Então, quando você pedir direcionamento a Deus, Ele vai te dar o direcionamento. E você vai ler e você vai compreender, sim, a palavra de Deus. Você irá compreender. Eu já cheguei a não compreender. Eu lia Apocalipse e eu não compreendia. Não entendia. Eu lia, não entendi. Tinha até medo, né? Eu tinha até medo quando eu não era cristã. E quando foi um dia, depois eu, por curiosidade mesmo sem ser cristão, comecei a ler Apocalipse, por curiosidade. Que eu queria saber o que ia acontecer ali. Comecei a ler por curiosidade. E às vezes é bom você ser curiosa nesse ponto. Às vezes eu observo, minha filha, ela é muito curiosa, né? Muito observadora. Isso aí é muito de mim. Eu sou muito observadora e às vezes tenho curiosidade de querer saber mais, de querer aprender mais. Então, sempre eu tô buscando mais para querer saber mais de Deus, sim. De conhecer mais a Deus. E é exatamente isso. Se você buscar a Deus com qualidade, orando, jejuando, se consagrando de verdade, meditando na palavra, você irá colher bons frutos. Você irá sim ter mais intimidade com Deus. Você vai ter respostas do céu, né? Deus vai começar a te usar, sim, de várias maneiras, porque Ele vai ver a sua dedicação, né? Que aquele que ama a Deus, Ele ama muito mais a nós, né? Então, é isso. Se você quer mudar a sua vida cristã, sua vida com Deus, né? Não estamos falando aqui de religião. Aqui a gente não se fala de religião, mas sim de Deus, da palavra de Deus. E aquilo que Deus, Ele nos orienta, né? Então, se você quer ter mais aproximação com Deus, mais intimidade com Ele, quer conhecer mais a Deus, né? Mudar a sua vida, então essa é a oportunidade para você começar a conhecer mais de Deus. E ter muitas vezes, né? O inimigo coloca nossas mentes devido a nossos erros, nossos pecados, nossas coisas que a gente faz errado. E a gente acha que a gente é indigno de estar próximo com Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama, independente, né, do que você faz. Ele ama você, né? E Ele te aceita do jeito que você tá, para que você venha até a Ele. E Ele irá te conduzir a fazer as coisas corretas. E a partir do momento que você começar a buscar a Deus, começar a fazer a vontade dEle, começar a tirar aqueles desejos da carne e começar a buscar os frutos do Espírito Santo, Ele irá começar a te ajudar, a te direcionar, a te guiar. E toda vez que o Espírito Santo falar com você, para você tirar algo, você tire. Obedeça, seja obediente, por mais difícil que seja obediente a Deus, porque Ele te recompensará, né? Te recompensará, porque tudo isso são coisas do inimigo que coloca na nossa mente. Que para dizer que a gente não é capaz, para dizer que Deus não nos ama devido a nossas coisas, devido às nossas decisões, né, erradas. Deus, Ele te aceita de como você é, mas que quando você estiver com Deus e passar a conhecer Ele, você comece a tirar aquilo que não agrada a Deus e começar a buscar Ele e fazer a vontade dEle. E isso, né, é o que tenho para nós nesse dia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.